lá. Em novembro de 82, o medo toma conta de uma pequena cidade, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A adolescente Amy Hoffman, uma jovem bastante popular no colégio, ela desapareceu sem deixar vestígios. A polícia não sabia dizer se ela estava viva ou não, mas a vidente Nancy Weber teria as respostas que eles precisavam. Nesse vídeo vamos ver como uma médium acabou ajudando a polícia, ainda que muitos não acreditassem nela. Mas antes, se você gosta de conteúdo criminal, misterioso e sobrenatural, aproveita agora para se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o vídeo de hoje. Amy Hoffman, uma líder de torcida de Nova Jersey de 17 anos, deixou seu emprego de meio período em um shopping local na noite de 23 de novembro de 82. Era aproximadamente 9h35 da noite e ela se despede de uma colega no estacionamento. Acontece que a Amy não chegou em casa e o carro dela continuava lá no estacionamento, porém de modo muito estranho. Ele foi encontrado com a porta aberta do motorista e a bolsa dela no banco da frente. E as chaves também não estavam por ali. Elas seriam encontradas mais tarde, a alguns metros do carro. Duas pessoas viram a Amy indo até o carro dela depois do trabalho, e uma delas, a colega, e a outra pessoa, infelizmente, o responsável pelo desaparecimento da Amy. Segundo uma testemunha, foi visto um homem branco sentado em um sedã verde, parado a poucas vagas do carro da Amy e que ele agia assim de forma meio estranha. 2 dias depois era o Dia de Ação de Graças, um feriado muito comemorado nos Estados Unidos. Já tinha dado as 48 horas, que são cruciais, para encontrar uma pessoa desaparecida ainda com vida. A cidade estava alarmada e com medo, quando as buscas pela Amy então se intensificaram. Naquela região também morava uma mulher com supostos poderes psíquicos, e ela já era bastante famosa por conta de suas diferentes habilidades, chamada Nancy Weber. A Nancy estava recém-separada, era professora e tinha 2 filhos pequenos para cuidar. Já era noite quando o telefone da casa da Nancy toca e ela conta que nessa hora ela sentiu os pelos da sua nuca arrepiarem, mas mesmo tendo uma intuição, um pressentimento muito forte de que aquele telefonema não era uma coisa boa, ela resolveu atender. Do outro lado da linha estava uma mulher dizendo que a filha de uma amiga que trabalhava no shopping estava desaparecida. A médium tinha visto a notícia meio por cima porque ela andava muito atarefada. Acontece que nesse momento, falando com a mulher, vem em sua mente uma imagem, a de uma floresta, onde ela escuta alguém pedindo por socorro. Ela entrou assim num tipo de transe e sentiu que a moça tinha sido violada intimamente. E ela também teve uma certeza muito grande de que a moça já estaria sem vida, apesar dela mesma não querer acreditar naquela sensação. Então, ela aconselha a mulher a procurar a família da Amy ou a polícia e contar o que ela viu e que se algum deles fosse até ela, que ela tentaria ajudar no caso. Naquele momento, a polícia tinha acabado de receber uma informação. Um corpo tinha sido encontrado por um casal que passeava com o cachorro em uma área isolada quando viram um corpo. Esse lugar ficava em uma floresta, em uma cidade próxima, ali 15 a 16 quilômetros. A polícia foi até o local e encontrou o corpo da Amy com muitos cortes e ferimentos, facadas pelo corpo, sendo que alguns ferimentos foram feitos após ela ter falecido. Isso no caso depois que foi feita a autópsia. A visão de Nancy tinha sido um tanto quanto precisa, mas ninguém tinha ideia de quem teria feito aquilo tudo com a Amy. Mesmo aparecendo cada vez mais testemunhas oculares com a descrição de um homem e seu veículo verde vistos pela última vez com a Amy dentro. Uma recompensa de $5.000 foi oferecida por qualquer informação correta sobre o assassino. E em uma semana o FBI já estava envolvido na investigação. Mesmo assim, as investigações não saíam do lugar. Foi quando Bill Hughes, um detetive novato do departamento da polícia, ele resolveu dar uma passada na casa da Nancy para tomar um café e bater um papo com ela. E nesse ponto, ela já era bem conhecida até pelos policiais e detetives. A Nancy comentou que viu a notícia pelo jornal naquela manhã de que tinham encontrado a Amy, mas ela reclamou assim, que não mencionava o abuso íntimo, que a notícia estava incompleta.
O detetive disse a ela que não tinha nenhuma evidência na cena do crime que provasse esse acontecido. Porém, mais tarde, os exames forenses feitos pelo médico legista provaram que sim, que houve o abuso íntimo. A Nancy é o tipo de pessoa que não pede para a polícia para participar de buscas e assuntos policiais, que ela espera que eles a procurem. Ainda mais naquela época que era bem menos comum médios ou videntes colaborarem com investigações. O detetive Bill, ele queria que a Nancy participasse das investigações, mas tinha toda uma hierarquia acima dele que não acreditava em pessoas como ela. Foi então que ele resolveu conversar com um policial que já estava há muito mais tempo na polícia, ele estava há cerca de 20 a 25 anos, chamado Jimmy Moore. Ele era o comandante de investigação do Departamento de Polícia de Nova Jersey e foi convencido, pelo Bill de procurarem a Nancy para que talvez eles tivessem uma direção a seguir no caso. Eles estavam totalmente sem rumo naquela busca pelo criminoso. Eles não sabiam por onde começar. Em paralelo a isso, a Nancy estava preocupada que ainda não tinham descoberto e prendido a pessoa que terminou com a vida daquela moça, porque ela sentia que ele voltaria a atacar. Então, o Bill e o Jimmy, mesmo muito cético, eles vão até a casa da Nancy para conversar com ela. O Jimmy queria ver como ela era, se ela tinha uma bola de cristal em casa, se ela aparentava ser meio estranha. E ele se deparou, ficou muito surpreso, porque ela era uma mulher normal, digamos assim, professora, mãe, dona de casa. Ele gostou da maneira como ela contava as coisas e da personalidade dela. Enfim, ele estava um pouco desconfiado ainda das habilidades psíquicas da Nancy e chegou a perguntar para ela como que ela fazia para ter aquelas visões. E ela contou que simplesmente via. Ela mesma não sabia explicar como ou porquê. Resultado dessa conversa, combinaram de sair os três de carro, os dois detetives e a médium, para passar por certos locais específicos e ver o que a Nancy tinha a dizer sobre o acontecido. Então a médium pediu que eles não contassem nada para ela a respeito do caso, nenhuma pista, nenhuma informação para ela não ser influenciada. No primeiro dia, eles foram até o estacionamento do shopping, que tinha cerca de 1.000 vagas, e pediram para ela dizer aonde estava o carro da Amy. Enquanto eles dirigiam aleatoriamente, a Nancy começou a dar as coordenadas certas para ele e fez eles pararem exatamente onde o carro da Amy foi encontrado. E ali naquele local, ela passou a sentir coisas, assim, como se estivesse literalmente vendo o que aconteceu ali. Ela disse que um homem tirou a Amy do carro e foi arrastando ela até o carro dele, quando ela acaba derrubando as chaves do carro dela pelo caminho. E nenhum policial tinha contado sobre as chaves com a Nancy. Outro detalhe é que só a polícia sabia, até para não atrapalhar as investigações, eles não contam tudo para a imprensa, era a cor do carro. Ela viu um carro verde ou azul na descrição dela, viu esse carro indo embora e reparou que ele era grande porque ele tinha 3 faróis atrás. Detetives ficaram chocados com o que a Nancy estava contando. Aí no dia seguinte, os 3 saem novamente de carro e vão por uma estrada onde tinha uma floresta do lado. E a Nancy passou a sentir um desconforto muito grande, um certo pânico mesmo. Ainda sem falar nada, os 3 saíram do carro, desceram e ficaram andando por ali. E a Amy poderia ter perdido a vida em qualquer ponto daquele lugar imenso e isolado. Não tinha nada ali que indicasse a cena do crime, mas, de novo, ela foi para o local exato do que tinha acontecido. Ela contou que teve a sensação de que a Amy estava esperando ela chegar lá. Nesse momento, coisas começaram a surgir na mente dela, imagens, palavras, como se fossem as últimas palavras ditas pela moça ao criminoso. Ela implorava por sua vida, ao mesmo tempo em que percebia no rosto dele certa satisfação em vê-la sofrer e que então aquele homem não a deixaria sair viva dali. Nem se sentiu como se o próprio corpo estivesse sendo perfurado e que, mesmo depois de morta, a vítima ainda teve o corpo ferido. O que, de novo, só a polícia sabia. Ela voltou para o carro e as imagens tinham sido tão nítidas que ela começou a rever as suas visões, tentar lembrar de detalhes para ver se ela não tinha deixado nenhuma pista para trás. Ela contou que o homem era polonês, disse que ele esteve preso na Flórida por assasse, mas que tinham deixado ele sair mais cedo em liberdade condicional e que ele tinha cerca de 1,80 m. Sim, porque ela tinha visto o que aconteceu como se ela fosse a Amy mesmo. Então, ela conseguiu a descrição dele. Ainda assim,
Eles não tinham muitas coisas a respeito daquele homem e estavam apreensivos de que houvesse outro ataque, que infelizmente aconteceu. A segunda vítima era uma garota de 25 anos chamada Deirdre O'Brien, que trabalhava em um restaurante local. Era dia 5 de dezembro, quase 2 semanas depois do primeiro caso, e ela estava voltando para casa, né? Ela morava com os pais dela, um pouco depois da meia-noite, quando ela foi forçada a sair da estrada e do seu carro no acostamento. A polícia agora tinha outra moça que desapareceu em um curto espaço de tempo da primeira e que, infelizmente, também perdeu a vida, o que levava os policiais e detetives a acreditarem se tratar de um assassino em série. Havia uma ligação entre esses dois casos. Tinha uma pista igual ou muito parecida. Um sedã verde, né, ele foi visto saindo da cena do crime. E dessa vez, eles também tinham rastros dos pneus do carro. Então a dupla de detetives novamente chamou a Nancy. Eles fizeram como da primeira vez, eles passaram de carro perto de onde a Deirdre faleceu e estacionaram. Foi então que as visões começaram, lembrando que os detetives não contaram detalhes do acontecido. E a Nancy viu que um pouco à frente de onde o carro com eles três estava estacionado, que tinha um caminhão e uma moça muito assustada indo pedir ajuda ao caminhoneiro. Ela estava com muitos ferimentos, um deles no estômago, e a Nancy enxergou inclusive a Deirdre com as mãos na barriga. A Nancy não sabia, mas os detetives tinham parado o carro exatamente onde o criminoso parou com a Deirdre e que mais à frente tinha um caminhão parado. E foi por conta desse caminhoneiro, né, desse caminhão, que o criminoso decidiu acabar logo com a vida da moça, né, apesar de não ter tido tempo de abusar dela. Então esse sujeito ele abre a porta do carro, joga a Deirdre para fora e vai embora. Acontece que ela ainda estava com vida e ela tentou correr até o caminhão pedindo ajuda. O motorista saiu do caminhão para ajudar a moça e chamou a polícia, mas infelizmente, quando a polícia chegou, a Deirdre já tinha perdido a vida nos braços do caminhoneiro. E esse detalhe dela ter morrido ali nos braços do caminhoneiro, a própria polícia só ficou sabendo mais tarde. Eles tinham que ser rápidos antes que o cara atacasse de novo. Então a Nancy sentiu que aquele homem tinha muita raiva da polícia local, aí eles pensaram, ou esse cara já tinha antecedentes criminais, ou tinha levado uma multa. E nessa hora, a Nancy passa a ver o cara levando uma multa de trânsito, e ela se esforçou para ver ali, para tentar conseguir ler o nome dele. E foi aí que ela viu que o nome dele era James, mas que ela estava com muita dificuldade de ver o sobrenome dele. Ela só enxergava que começava com a letra K, além de algumas letras que seriam o final ali do sobrenome. Ela continuou nos dias seguintes procurando pensar no James para tentar conseguir enxergar mais detalhes sobre ele. E a cada dia ela conseguia ver algum detalhezinho diferente, como por exemplo, que ele era magro, de nariz fino e longo e olhos escuros. Ela também conseguiu ver um posto de gasolina, de onde o James saía com o carro, e que nesse posto trabalhava alguém muito próximo a ele. E disse mais, que ele morava ali por perto e era muito conhecido na região. A questão agora era como convencer os outros policiais a também ouvirem o que a sensitiva estava falando. Eles precisavam da permissão da promotoria do condado para colocar a Nancy oficialmente na investigação. Mas o promotor, quando a viu chegando com os colegas, ele praticamente expulsou ela de lá. Ele sabia sobre ela, mas ele não acreditava que alguém pudesse ter aquelas visões, aquelas habilidades, que aquilo tudo era bobagem e não aceitou incluir a Nancy nas investigações. Dois detetives ficaram chateados pelo promotor sequer ouvir o que ela tinha a dizer. E mesmo assim, ela queria continuar ajudando de alguma forma. E então, ela teve uma ideia. Ela reuniu na casa dela uns 4 alunos que estudavam sobre esse tipo de habilidade, né, de paranormalidade, para que eles juntassem as suas forças. Então, eles formaram o que ela chamou de círculo psíquico. Eles fizeram um círculo, deram as mãos e fizeram algumas orações e se concentraram no nome, nas características que eles tinham daquele homem. Mas o que eles queriam exatamente com aquilo tudo? Eles queriam, de alguma forma, fazer com que o James parasse. Eles pediram a Deus uma ajuda divina, uma ajuda superior, que, se estivesse no caminho espiritual de todos os envolvidos ali, que toda a dor e sofrimento que o James, sobrenome K, causou às suas vítimas, voltassem para ele.
E a Nancy disse que passou o restante da noite com esse pensamento, que ele sentisse a dor que causou, ela repetia aquilo como se fosse um tipo de mantra, que ele realmente sentisse na pele, né, tudo de ruim que ele já tinha feito. E o poder da intervenção divina, ou do pensamento positivo, focado ali em alguma coisa, ele é estudado há muito tempo. Será que a oração de uma vidente poderia pegar um criminoso? Agora, pasmem de novo, porque naquela noite houve uma ruptura dramática no caso. O detetive Jimmy, ele recebeu uma ligação à noite dizendo que um cara tinha sido preso devido aos assassinatos de Amy e Deidre. A polícia tinha atendido um chamado de um homem que disse ter sido brutalmente esfaqueado. E quando os policiais chegaram até esse homem, eles viram que havia somente um pequeno corte nas costas dele. Mas viram o sedã verde estacionado na garagem que correspondia com a descrição que a polícia tinha. Então, eles chamaram a equipe forense para ir até o local verificar o carro. Foi quando eles viram que os pneus eles batiam com as marcas deixadas durante o rapto da Deidre. O cara foi preso e acusado dos 2 homicídios. E quando o Jimmy foi verificar a ficha do cara, ele mal pôde acreditar no quanto a Nancy tinha sido certeira nas informações que ela passou para ele e para o Bill. O nome dele, James Kodakchik, e ele era polonês e tinha todas as características físicas que a Nancy relatou. Não foi só isso. Eles descobriram que ele tinha um irmão que era mecânico e trabalhava em um posto de gasolina. James tinha sido preso na Flórida por ter cometido um assassinato e tinha sido colocado em liberdade condicional naquele ano. E na manhã seguinte, o Jimmy, o detetive Jimmy Moore, ele vai até a casa da Nancy e pergunta para ela, o que você fez? E ela, como assim o que eu fiz? O que aconteceu? Então ela contou sobre o círculo psíquico e os pensamentos voltados ao criminoso. Aí o Jimmy contou que o cara tinha sido preso naquelas circunstâncias depois de ter sido agredido com uma faca. Mas com um detalhe, o ferimento foi ele mesmo que conseguiu fazer em si mesmo. E mesmo a Nancy sido certeira em tudo que ela disse? O fato é que em casos assim, sempre vai ter gente que acredita e os que não acreditam e tá tudo bem. Mas eu acho que foi bem válido o que esses detetives fizeram, porque eles abriram um pouco mais a mente e buscaram outro tipo de ajuda. Quanto à questão se foi intervenção divina ou simplesmente o poder da mente da pessoa, eu não descarto nenhuma das hipóteses e ainda deixo aqui uma reflexão. A mente humana é capaz de coisas incríveis e o poder do pensamento é gigantesco. Isso também é estudado há muito tempo por cientistas e está longe deles terminar esses estudos, viu? O fato é que depois disso tudo, a Nancy continuou ajudando a polícia em outros casos. Mas eu quero saber se você acredita que médiums possam ajudar a polícia ou se tudo isso foi uma farsa, foi inventado. Não esqueça de deixar o seu curtir e compartilhar com pessoas que você sabe que também gostam desse tipo de conteúdo. Obrigada a quem ficou comigo até o final. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Um abraço.